Você pode ter cadeira, pode ter lavatório, pode ter produtos, mas se você não tiver clientes, o seu salão simplesmente não acontece. E nessa aula eu vou te mostrar como ter mais clientes no seu salão de beleza e na sua agenda. Roda a vinheta! Nessa temporada do Beleza com Resultado, eu vou dar 7 aulas de marketing com coisas que eu não aprendi somente em livros, aprendi em livros, mas também, principalmente, coloquei na prática aqui no meu salão de beleza. A pergunta maior de todas é, né? O que fazer para atrair clientes? Eu não faço ideia! E você vai sair com essa resposta com certeza absoluta depois de assistir às aulas. Antes de a gente falar de promoção, de campanha, de como fidelizar o cliente, é muito importante que você entenda o processo de prestação de serviço. É muito diferente a gente comercializar um produto do que comercializar um serviço. Vou te dar um exemplo. Tcharam! Olha só, vou dar um exemplo de cafeteria, porque eu tenho certeza que você aí, de repente, você nem abriu o seu salão ainda, ou você está no mercado da beleza há 10 anos, ou está no mercado da beleza há 6 meses, ou você tem 18 anos ou 60 anos, com certeza você sai para tomar café fora. Então, quero te dar esse exemplo para fixar bem a importância da prestação de serviços. 1 quilo de café, gente, 1 quilo de café em grão, ultimamente só tomo café em grão, né? Eu faço processo de moer em casa. 1 quilo de café em grão, esse café que eu tomo, é R$50. Tá? Cheirinho bom, né? Com esses R$50, eu faço 140 cafés. Quanto que eu pago pelo café na minha casa? Em torno de 35 centavos, certo? Quando eu saio para tomar um café fora com a minha filha, com meu marido, com os meus amigos, com quem quer que seja, talvez um dia a gente tome um café junto, inclusive, né, numa turma presencial, vamos lá, eu pago R$7 num café, pago R$6 no café, ou seja, pago 17 vezes a mais do que o custo do café. E por que quando eu tomo um café eu não penso assim, ai meu Deus, que exploração, 35 centavos, 30 centavos eles vendem por R$7? Isso é uma vergonha. Porque eu sei que nesse café está incluso a prestação de serviço. O garçom vai me servir, vem aquela bolachinha do lado, vem o café decorado, o ambiente que eu tomo o café, né? Dependendo do ambiente, tu paga R$10 no café e tu paga sorrindo. A música que tu ouve, a conversa que tu tem ali agradável com quem está contigo. Então, a prestação de serviços, ela envolve muito mais do que o produto, né? Do que o shampoo, do condicionador, do que o descolorante. Envolve a experiência. E isso, minha gente, isso é muito importante que você tenha consciência disso. Você não vende uma pintura de cabelo, você não vende um corte de cabelo, você vende uma experiência. Muita gente não se dá conta disso. Você se dá conta disso? Compartilha aqui comigo, comenta aqui se você se dá conta que você vende uma experiência. Então, pra gente fazer uma aula base para essas 7 que eu vou oferecer para vocês, eu quero explicar para você como que funciona a prestação de serviço pela visão do marketing. E o marketing é interessante, né? Porque às vezes a gente pensa assim, fazer marketing. O que é fazer marketing para você? Vamos ver aí. Qual é a primeira palavra que vem na cabeça de você quando eu falo fazer marketing completa para mim. Fazer marketing muita gente vai completar a frase dizendo assim, fazer marketing é fazer promoção. Black Friday. Fazer marketing é fazer Instagram, fazer redes sociais, tá certo? Mas vai muito além disso. E esse muito além que a gente vai abranger nessas 7 aulas. Vamos falar sobre a questão do serviço, então, para que você possa fazer ações de marketing, que inclusive eu vou dar passo a passo para vocês de ação de marketing. Hoje mesmo, vocês já vão sair aqui com 4 pontos fundamentais, né? Até o final do vídeo tem 4 pontos fundamentais para você já mudar a sua chave. Na prestação de serviço, a gente tem que entender o seguinte, tá? O serviço, ele é inseparável, ele é desigual, ele é não estocável e ele é imaterial. Vou falar bem na prática para você entender. O que é um serviço inseparável? Quando você vai cortar o cabelo da cliente, você não tem como separar a cliente de você. O cabelo da cliente está na sua mão. Não tem como a cliente ficar em casa e você fazer o serviço online, por exemplo. Eu vou cortar seu cabelo à distância. Não tem. A prestação de serviço acontece
o profissional da área da beleza junto com o cliente. Então, isso quer dizer o quê? Que você precisa levar em consideração a presença do cliente na sua cadeira. Aí, Dani, isso é óbvio? Não é não, gente. Muita gente acha que está cortando o cabelo do cliente e que, tipo, eu tô fazendo meu trabalho. Se o cliente não volta, se o cliente não quer saber mais sobre mais serviços, é porque, não sei, ele está com algum problema. E quem disse que isso é problema meu? Não, se você não aprender a envolver o cliente durante todo o processo, você não será um profissional agenda cheia. Então, o cliente, ele participa do processo. Seja de mão, seja de barba, seja da sobrancelha, o cliente participa. E eu vou falar até o final dessa aula como a gente pode, que pontos que a gente tem que se ligar com relação a incluir o cliente durante o processo. A questão de ser desigual. Dei o exemplo do café. Eu posso tomar um café todos os dias no mesmo lugar. Dificilmente um café vai ser igual ao outro. Mesmo que a pessoa tem um processo, tá? De fazer o café exatamente do mesmo jeito. Sabe por quê? Lembra que eu falei cliente e profissional trabalham em conjunto? Num dia eu posso estar de bom humor e o café ser maravilhoso. No outro dia eu dormi mal e o café, sei lá, não me desceu tão bem. O prestador de serviço também pode fazer o café de uma forma ou de outra. Gente, a temperatura do dia pode alterar na minha percepção de gostar ou não do café. Então, dificilmente a gente vai fazer um serviço igual ao outro. E isso pode te prejudicar se você não tiver essa consciência e não fizer o que eu for falar no final dessa aula, ou pode te ajudar, se você levar isso em consideração. Uma outra questão que gente, essa aqui é muito importante, tá? O serviço não é estocável. Se a sua agenda tá vazia hoje, você não consegue botar esse vazio de hoje pra semana que vem. Então, por isso que é importantíssimo você assistir essas 7 aulas e assistir essa aula aqui até o final e compartilhar com as pessoas que você conhece do mercado da beleza, porque tempo parado é dinheiro perdido que não volta mais. Se eu tenho 10 batons pra vender e eu não vendi batom hoje, amanhã eu posso vender aqueles 10 batons num dia só. Mas a prestação de serviço não. Você não consegue estocar tempo perdido, tá? E a gente vai falar sobre isso também. E o serviço, ele é imaterial, ele é subjetivo, a gente não pode tocar. A gente vende, na verdade, uma promessa, né? O cliente marca pra cortar o cabelo com você e ele vai confiando em você. Por isso que uma outra chave que eu quero que vire na cabeça, você não vende só serviço, você vende serviços com base na confiança. O cliente está entregando o seu corpo, gente. Olha só, confiança que o cliente tem que ter na sua prestação de serviço, na prestação de serviço da sua equipe. Parece teoria, mas não é. Porque se a gente não tem consciência desses pontos, a gente comete muitos erros e esses erros fazem o cliente não voltar mais. Falando de experiência do cliente, você precisa se dar conta do seguinte: o cliente, ele é centro na prestação de serviços, né? A gente fala sempre que o cliente tem sempre razão, você já deve ter ouvido falar isso. Sem o cliente a empresa não existe. Então o cliente é centro da prestação de serviço, né? Ele que terá o cabelo cortado, ele que terá a mão feita, né? Ele é o centro de tudo que acontece dentro de um salão de beleza. Esse cliente, ele vai querer voltar ou não querer voltar, ele vai se tornar um cliente fiel de você, dependendo da interação com ele, com o profissional, se ele gosta ou não do profissional, tanto tecnicamente falando, quanto da energia, da sintonia com esse profissional. Ele volta ou não, dependendo da sensação que ele tem com relação à estrutura física. Então, dependendo da limpeza do salão, dependendo da luz do ambiente, às vezes até coisas que não são ditas, né? Se ele chega no salão e a equipe cumprimenta esse cliente e a equipe tá uma equipe feliz, o cliente vai sentir isso. E para quem tá pensando assim, porque às vezes a gente tem baixa autoestima e a gente quer também colocar, arranjar um problema e a gente pensa assim, meu salão não vai pra frente porque eu não tenho dinheiro para fazer uma estrutura tão bonita quanto do lado. Talvez você não tenha dinheiro para estrutura física, movelaria, decoração, mas você pode fazer um treinamento para a equipe ser sorridente, você pode cuidar da higiene, você pode cuidar para não ter nada quebrado, tudo que tiver quebrado tira do salão. Não é só ser um salão de 200 mil ou de 100 mil reais. O salão mais lindo que eu já fui, eu já falei aqui pra vocês numa outra aula, não sei qual foi essa aula, nem vou botar o link aqui porque eu não lembro. Mas um dos salões mais lindos que eu já fui é o salão da Paula, de uma aluna minha, lá de São Luís de Maranhão, e foi um salão que não é um salão assim, ai meu Deus, custou fortunas pra montar. E eu gostei daquele salão porque é um salão que tem personalidade, que tu enxerga a Paula, quando tu entra no salão, tu pensa, esse salão só pode ser da Paula. Colorido, com papel de parede de tecido chita, com flores, os espelhos pequenos, aqueles espelhos assim com moldura fininha, mas uma moldura fininha delicada como a Paula é delicada. Então tu entra lá, tu vê a identidade da Paula. Então cuidado para não pensar assim, se eu tivesse dinheiro para investir na infraestrutura, meu salão seria um sucesso. Você consegue ter um salão de sucesso, uma infraestrutura simples, mas cuidada
bem limpa e com personalidade, tá? Então, isso vai fazer o cliente voltar ou não voltar também. E o contato com a equipe. Às vezes a gente pensa assim, vou ser simpático só com o meu cliente. Meu cliente chega... Oi, tudo bem? Como é que foi o final de semana? O cliente do outro chega, eu tipo... mexendo no celular. Essa impressão, esse contato do cliente com uma equipe que não acolhe ele de forma geral, faz o cliente ter uma péssima experiência. Então, lembre-se, tá? O cliente é o centro da prestação de serviço e ele interage não só com o profissional. O que vai fazer ele voltar é a interação com o profissional, sim, talvez seja a coisa mais importante, com a estrutura física e com toda a equipe. Baseado nessas informações, eu quero te passar aqui algumas atividades que já vão dar um primeiro start para o marketing da sua empresa. Em primeiro lugar, senta com a sua equipe. Se você trabalha com uma pessoa ou se você trabalha sozinha, senta você, anota, faz um planejamento para colocar o cliente no centro. Se você tem equipe, é muito importante que a sua equipe seja treinada para acolher o cliente, mesmo o cliente não sendo dela, para saber que a equipe inteira tem que se colocar como se estivesse num teatro. Quando o cliente entra, as cortinas se abriram, o cliente é o público e todo mundo que está ali dentro da empresa precisa estar com postura, precisa estar com uma aparência, se vocês usam uniformes, precisam estar todos uniformizados, se não usam, precisam seguir as regras aí para que esteja todo mundo assim, nossa, a gente chega nesse salão, tá todo mundo tão bonito, e esse tão bonito pode ser tão alegre, pode ser tão entusiasmado, pode ser com a postura. Se um cliente chegar num salão e ver um profissional já assim, olha, não vou ser atendida por esse profissional, mas eu chego no salão, eu já enxergo um profissional assim, olha, que imagem que eu vou ter desse salão? E um salão, nossa, esse salão, só eu que venho nesse salão, né? Esse salão é um salão que tá decadente. Que isso aqui é Chernobyl? Então fale sobre isso com a sua equipe, que a gente não precisa encantar somente o cliente que está na nossa cadeira. A gente precisa encantar e gerar uma experiência positiva para todos os clientes que nos visitam, independente ou não de ele ser nosso cliente, de a gente fazer aquele atendimento. Uma outra questão importante que eu quero que você faça nessa semana, entre no seu salão como se fosse a primeira vez que você entrasse nele. Então pega um papel, pega uma caneta, ou anote no seu celular e entra da porta. Olha a fachada do seu salão. Será que de repente se você só fizer mandar lavar, ou se você pintar a fachada, se botar uma planta ali, já não daria uma outra experiência para o cliente? Olhe para os 4 cantos quando você entrar, se não tem alguma coisa quebrada, se não tem alguma cadeira rasgada, ou às vezes até tá tudo certinho, mas não acolhe, não faz assim, ai que gostoso esse ambiente. Afinal de contas, a gente trabalha com experiência e com beleza, né? Quando você entra no seu salão, você sente uma experiência gostosa, você vê beleza nesse salão. De novo, não tô falando de investimento, de ter que ter milhões para investir no salão. Não. Uma planta, uma cor diferente, um cheiro diferente. Use a sua criatividade, eu tenho certeza que você tem muita. Se você gostou dessa aula, a única coisa que a gente pede em troca é sua curtida, seu compartilhamento. A aula de marketing são as melhores aulas para a gente compartilhar com a equipe, porque uma pessoa só não fará diferença. A gente tem mais aulas de marketing por aí e eu te vejo na próxima segunda-feira às 19 horas. Até lá!